A aula de hoje é sobre mais uma propriedade de sistemas dinâmicos, que é a estabilidade. A estabilidade, então nós vamos ver ao longo da aula, diz respeito a nenhuma variável do sistema crescer indefinidamente, né? Então isso é uma propriedade que é fundamental, né, para qualquer sistema prático, né? Então, por exemplo, um amplificador eletrônico, né? Imagina, você aplica uma tensão de entrada, você quer que ele amplifique aquela tensão, né, mostre na saída. Mas se tiver uma variável, ou a própria variável de saída, ou uma variável interna que cresça indefinidamente, vai danificar o seu equipamento, né? Então, é um dos requisitos básicos, né, de qualquer sistema de controle de estabilidade. Existem diversas formas, né, de definir estabilidade, então nós vamos ver duas delas. A estabilidade do ponto de vista entrada-saída, que tem a ver com a resposta forçada do sistema, né, considerando condições iniciais nulas, e a estabilidade chamada de interna, que tem a ver com a resposta livre do sistema, ou seja, considerando a entrada nula, né? Então, a resposta só devido às condições iniciais. Então, vamos ver as duas, tanto para sistemas de tempo contínuo, como para sistemas de tempo discreto. Então, vamos ver inicialmente a estabilidade do ponto de vista entrada-saída, que nos últimos anos aí vem sendo conhecida aqui no Brasil, vem ser chamada de estabilidade do tipo BIBO, né? Então, o que é a estabilidade BIBO, né? Ou estabilidade do ponto de vista entrada e saída? Então, a gente diz que um sistema dinâmico é bibo-estável. Então, esse BIBO, né, vem do acrônimo que vem do inglês, Bounded Input, Bounded Output, entrada limitada, saída limitada. Então, o sistema vai ser chamado de bibo-estável se sua resposta é forçada, ou seja, a resposta considerando o estado inicial nulo, para qualquer entrada limitada é também limitada. Tá? Então, o que é uma entrada limitada? A entrada cujo módulo é sempre finito, para qualquer instante de tempo, né? Então, o que é que diz essa definição? Que se a entrada for limitada, a saída também tem que ser limitada, né? É uma propriedade razoável, né? Então, ninguém quer que a saída seja ilimitada, porque nenhum sistema prático tem utilidade se você tem uma variável de saída que cresce indefinidamente. Bom, então, essa é a definição. Então, a gente precisa saber, né, de uma maneira de testar, né, se um sistema é bibo-estável ou não. Então, aqui a gente tem um resultado. Então, esses resultados que eu vou mostrar aqui são os resultados formais, né? Como a gente chega no resultado final, que é o que a gente vai usar para testar. Então, o primeiro teorema diz que o sistema linear invariante no tempo, causal, de tempo contínuo, vai ser bibo-estável se somente se sua resposta ao impulso é absolutamente integral. Então, o que é uma resposta absolutamente integrável? Tá? Então, aqui é a resposta ao impulso. A integral de zero a infinito do módulo é finito. Então, isso que é uma função, né, absolutamente integrável. Só relembrando aqui, né, g de t é a resposta ao impulso, tá? É a transformada de Laplace inversa da função de transferência, né? A função de transferência é g de s, é a transformada de Laplace da resposta ao impulso. Então, aqui só a título de informação, tá? Essa demonstração assim, não é objetivo cobrar esse desenvolvimento matemático, só para vocês saberem de onde vem esse resultado, né? Então, a demonstração da condição necessária, né, que é a parte do si do teorema, é a seguinte. Módulo de y, que é a saída, módulo da integral de g de tal ou de t menos tal. Então, isso aqui vocês devem se lembrar, na disciplina de análise de sistemas, vocês viram uma das representações possíveis de sistema linear, invariância no tempo, é a representação
pela integral de convolução, né? Esse aqui é a integral de convolução. Então, a convolução de G, que é a resposta ao impulso, com U, que é a entrada. Tá? Quando a gente passa isso aqui para Laplace, fica G de S e U de S, né? Que a gente conhece usando a função de transferência. Mas aqui, usando aqui essa convolução, né? Então, o módulo da integral é menor ou igual à integral dos módulos, né? Isso é fácil de ver, né? Então, se eu faço essa integral aqui de G vezes U, isso aqui pode dar zero, por exemplo. Tá? Mas se eu integro os módulos, então o resultado aqui sempre vai ser positivo, né? Tá? Então, isso aqui sempre é menor ou igual a isso daqui. Por hipótese, a entrada, o sinal de entrada é limitado. Aí o módulo dele é no máximo igual a UM. Então isso aqui, essa integral é menor ou igual a UM vezes a integral de G de tal. E se ela for absolutamente integrável, essa definição aqui, o que é que acontece? Como eu estou integrando o módulo, a integral de 0 a t é menor ou igual à integral de 0 a infinito, né? Estou integrando um valor positivo, se eu integro por mais tempo, isso aqui só pode ser maior. Então, isso aqui é menor ou igual à integral de 0 a infinito. E se isso aqui for absolutamente integrável, então essa integral aqui é menor ou igual a n maiúsculo. Então, no final, ó, fica demonstrado que o módulo de y vai ser menor ou igual a um valor finito. Tá? Então, se eu aplico a entrada limitada e a resposta ao impulso é absolutamente integrável, então o módulo, a saída, né, a resposta vai ser também limitada. Mas isso ainda não é o resultado que a gente usa para testar, né? O resultado que a gente usa é esse aqui. Ó. Então, o sistema linear invariante no tempo causal, representado por uma função de transferência própria, g de S, é biboestável se somente se todos os polos da função de transferência têm parte real negativa, né? Então, vocês devem lembrar, uma função de transferência própria é aquela no qual o grau do polinômio do numerador é menor ou igual ao grau do polinômio do denominador, que são as funções que representam sistemas fisicamente realizáveis. Tá? Então, esse teorema está dizendo que o sistema vai ser biboestável se os polos da função de transferência todos têm parte real negativa. Tá? Então, veja aqui, ó, negativa igual a zero não está valendo, né? Tem que ser negativo. Bom, então como é que... De onde é que vem esse resultado? Né? Como é que a gente demonstraria isso? Então aqui o objetivo não é explorar matematicamente isso, para vocês terem ideia de onde vem, né? Então a ideia é a seguinte, ó, você tem o G de T. O G de T é a transformada inversa do G de S. Quando a gente faz a transformada inversa de G de S, o que é que vai aparecer na resposta? Vão aparecer termos relacionados aos polos de G de S. E quais são esses termos? Então, existem essas três possibilidades aqui, né? Esses termos aqui associados a polos reais, esses termos aqui associados a polos complexos, e esses aqui, esse impulso, né? Resposta ao impulso. Quando é que na resposta ao impulso vai aparecer um impulso? Quando o grau do numerador de G de S for igual ao grau do denominador, né? Que a gente chama de uma função de transferência biprópria, né? Ela não é estritamente própria. E a gente tem que fazer primeiro a divisão para separar o termo de transmissão direta, né? Que é a matriz D do modelo de estado. E aí, nesse caso, vai aparecer esse impulso que não é problemático porque é uma função que é absolutamente integrável. Tá? Então, não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar com essas duas possibilidades aqui. Então, quando o polo é real e ele é simples, ou seja, não tem multiplicidade, o polo PI, né? Então, essa é a resposta que ele gera, um exponencial de PI vezes T, né? E essa função aqui, quando é que ela vai ser absolutamente integrável? Quando PI é negativo, essa exponencial tende a zero, quando T tende a infinito. Então,
essa função vai ser absolutamente integrável. Então, negativo, beleza, né? Quando o polo é positivo, essa exponencial tende a infinito, obviamente não vai ser absolutamente integrável. E quando isso aqui é zero, PI é zero, isso aqui vai ficar uma constante. Então, a integral de zero a infinito de uma constante não é finita, né? Então, ele também não é absolutamente integrável. Então, esse termo aqui, exponencial PIT, só vai ser absolutamente integrável se PI for negativo, né? E esse termo aqui, tá? O que acontece aqui? T vezes exponencial de PIT, quando T tende a infinito. Isso aqui dá uma indeterminação, né? Dá uma indeterminação. Isso aqui dá infinito vezes, né? Claro, considerando PI negativo, né? Que é o único caso que nos interessa, vai dar infinito vezes zero. Então, como é que a gente levanta essa indeterminação? O teorema de L'Hopital, né? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, ó. Vou passar aqui para o quadro. Então, eu vou ter aqui, ó, vou escrever aqui, limite, limite, quando t tende a infinito, de t exponencial de p e t. Vou botar logo aqui um valor negativo, tá? Só para facilitar. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Limite quando t é infinito de t elevado a 2t. Então, isso aqui dá infinito sobre infinito, né? Pronto, aí vamos aplicar o teorema de L'Hopital. Derivada do numerador, derivada do denominador. Pronto, e agora isso aqui tem de 1 sobre infinito, isso aqui tem de a zero. Tá? Então, essa função aqui é absolutamente integrável. Tá? Então, se o polo for negativo, se o polo for negativo, mesmo que ele seja duplo, triplo, quádruplo, essas funções vão ser absolutamente integráveis e o sistema vai ser biboestável, né? E se for t ao quadrado, em vez de t ao cubo, né? T ao quadrado quando o polo é triplo, t ao cubo quando o polo é quádruplo, assim por diante. Vocês podem fazer esse estudo aqui, vocês vão ver que todas essas funções aqui tendem a zero, quando t tende a infinito, né? Outra maneira de falar isso aqui é um fato conhecido, né? Isso aqui é o seguinte, ó, o numerador é um polinômio e o denominador é exponencial. Então, você já deve ter ouvido falar em outros contextos, ó, alguma coisa, então, por exemplo, né, a taxa de contaminados pelo Covid cresce exponencialmente. Isso é dramático, isso é pior do que se ela crescesse polinomialmente. Então, né, um polinômio cresce menos rapidamente do que um exponencial. Tá? Por isso, então, como aqui ela tende a infinito mais rapidamente do que o polinômio, é por isso que essa razão aqui tende a zero quando t tende a infinito. Tá certo? Então, tá? Voltando aqui para nossos slides, ó. Quando o polo real, para G de t, né, para os termos associados a polos reais serem absolutamente integráveis, os polos têm que ser negativos, não pode ser zero, né? Negativo. E quando eles são complexos, os polos, né? Quando eles são complexos, aparece aqui a exponencial vezes a senoide. A senoide aqui, em termos de ser integrável ou não, não faz muita diferença. Por quê? Porque são sinais que variam entre menos 1 e 1. Tá? Sinais finitos, né? Então, quem vai determinar se a função tende a zero ou não, né, é o expoente aqui, que é a parte real do polo. Então, por analogia com
a discussão que a gente teve aqui dos polos reais, a gente conclui que para G de t ser absolutamente integrável, quando tiver polos complexos, a parte real dos polos complexos tem que ser negativa. Tá? Então essa é a fundamentação por trás do resultado que a gente vai usar, que é esse aqui. Tá? No final das contas, ó, a gente vai testar a estabilidade por isso aqui. Ó, tentando garantir que todos os polos de G de S tenham parte real negativa. Bom, só a questão de terminologia, ó, quando os polos com parte real negativa, esse aqui é o plano S, eles pertencem aqui ao que a gente chama de semiplano esquerdo aberto, né? SPE, uma abreviação, aberto do plano S. Então, semiplano esquerdo, está aqui o plano, semiplano. Semiplano é esse aqui, esquerdo. E por que aberto? Aberto porque essa fronteira aqui, ó, que é o eixo imaginário, não pertence à região, a gente viu, né? Não pode ter parte real zero, tem que ser negativo. Tá? Por isso que é o semiplano esquerdo aberto. Então, se vocês forem ler artigos nessa área, tem alguns artigos eles falam, ó, o polinômio característico é Hurwitz. Tá? Isso é uma maneira de dizer que todas as raízes do polinômio característico têm parte real negativa. Tá? Então, essa é a região onde tem que estar os polos de G de S para que o sistema seja biboestável. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, para o primeiro exemplo, a gente tem essa função G de S, tem dois polos e um zero. Os polos são 0 e menos 1. Então, pela nossa análise, esse sistema não é biboestável, porque tem um polo aqui, P1, que tem parte real nula. E não pode, tá? A parte real tem que ser negativa, né? Não tem ambiguidade, não pode ser menor ou igual a zero, tem que ser negativo. Se ele é instável, pela definição de estabilidade bibo, deve existir pelo menos uma entrada limitada que gere uma saída ilimitada. Então, atenção também aí nesse conceito, né? Ah, mas eu apliquei tem sinais limitados que eu aplico aqui e a saída não é limitada. Tudo bem, mas se tiver apenas um sinal limitado que gera uma saída ilimitada, ele vai ser instável. Tá? Para ser biboestável, qualquer que seja o sinal limitado da entrada, tem que gerar uma saída ilimitada. Limitada também. Tá? Então, não é porque com alguns sinais funciona que ele vai ser estável. Agora, quando ele é instável, existe algum sinal limitado que gera uma saída ilimitada. E qual seria, nesse caso, o sinal de entrada limitado que geraria uma saída ilimitada? Se você aplica o degrau unitário na entrada, degrau é um sinal limitado. Atenção também para não confundir os conceitos, né? Sinal limitado é uma coisa, absolutamente integrável é outra. Então, o degrau ele é limitado, né? O módulo, a amplitude do degrau é finita, mas ele não é absolutamente integrável, porque a integral de zero a infinito não é finita, tá? Então, o de t é um sinal limitado. Então, por que isso aqui vai dar problema com esse sistema? A transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S. Ó. Aí o que vai acontecer? Eu vou calcular y fazendo g vezes u, né? Quando eu fizer aqui, ó, g vezes u, vai aparecer no denominador o quê? S ao quadrado. Esse S aqui, ó, com esse aqui, S ao quadrado. E qual é a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, depois que eu fizer a expansão em frações parciais? É t, que é a rampa. Então, você vai aplicar um degrau aqui e vai aparecer uma combinação na saída, né? Uma combinação linear de termos entre os quais você vai ter uma rampa, que é um sinal que tende a infinito, que não é limitado. Certo? E esse aqui, ó. Temos também um zero em 5 e tem um par de polos complexos conjugados mais ou menos J2. Esse sistema seria biboestável? Não. Ele não é biboestável. Por que não? Porque esse polo aqui tem parte real igual a zero. Não pode ter parte real igual a zero? Não, não pode ter parte real igual a zero. Por quê? Tem que ser parte real negativa, né?
Então ele não é biboestável. E qual seria o sinal limitado que geraria uma saída ilimitada? Se eu aplicar um seno de 2t, o que é que vai acontecer? Seno de 2t é um sinal limitado. Mas aí o U de S, ó, o U de S tem S ao quadrado mais 4 no denominador, que vai combinar com esse daqui, ó, do G de S. Então, quando eu combinar esse com esse, e fizer a transformada de Laplace inversa, eu vou ter uma parte da resposta que aparece esse sinal aqui. T seno, né? Então, mais ou menos J2 gera seno de 2t, mais um ângulo de fase, e ele duplo, que aconteceria aqui, gera t vezes isso. E esse sinal aqui não é limitado. Então, esse exemplo aqui reflete aquele exemplo conhecido da ressonância, né? Aquela ponte nos Estados Unidos que teve um vento que soprou com a mesma frequência natural da ponte e aí entrou em ressonância e a ponte caiu. Gerou uma oscilação ilimitada. Então, seria, né, se fossem modelos lineares, isso aqui, né? Tá? Esse fenômeno, isso aqui explicaria esse tipo de fenômeno. Muito bem. Então, continuando aqui. Bom, então, para a gente testar se um sistema representado por G de S, né, pela função de transferência, é biboestável, a gente tem só que verificar se todos os polos da função de transferência têm parte real negativa. Quando esses exemplos que eu coloquei, né, eram sistemas de segunda ordem, né, só com 2 polos, já estavam fatorados, a gente facilmente descobriu os polos, né? Mas se o sistema tiver ordem 3, ordem 4, ordem 5, né, já são polinômios de ordem elevada e não tem como calculá-los por expressões analíticas, né? A gente tem que usar métodos numéricos e tal. Então, para isso, esses dois cidadãos aqui, Ruth e Hurwitz, né, eles propuseram um método para a gente saber, né, um polinômio de qualquer grau, se tem todas as raízes com parte real negativa no semiplano esquerdo, né? Pô, mas hoje em dia qualquer calculadora calcula, qualquer não, né? Mas uma calculadora um pouquinho mais sofisticada calcula raízes, polinômios, por que é que eu tenho que aprender esse critério e tal. Então já eu vou dar um exemplo, né, da utilidade que ele ainda tem, né, mesmo sabendo que existem recursos computacionais que podem calcular essas raízes, né? Então, o objetivo desse critério é isso, né? Saber se existem raízes do polinômio característico no semiplano direito, no caso o sistema seria instável, ou se todas estão no semiplano esquerdo. Ele se baseia no montagem de uma tabela, né? A partir do polinômio característico. Então, está aí o polinômio característico, que é o denominador de uma função de transferência. Uma condição necessária, né, para que todos os polos tenham parte real negativa é que todos os coeficientes desse polinômio têm que ter o mesmo sinal. Por que isso, né? Vou mostrar para vocês aqui, é simples a gente ver isso. Então é o seguinte, ó. Vamos pegar exemplo aqui, ó. Um exemplo que todos as raízes sejam reais. Mais 1, S mais 3, S mais 7, vai ser tudo assim, né? S mais alguma coisa, né? Para a raiz ser negativa, né? O polinômio seria... Quando eu faço um produto desse aqui, onde é tudo positivo, todos os coeficientes são dar positivos, concorda? Então, sem problema, né? E se eu tiver aqui algum termo
complexo, é a mesma coisa, né? Por exemplo, ó, se a raiz for menos 1 mais ou menos j, tá? Fatora dá sim. Esse produto aqui, ó, é quadrado de s mais 1 mais menos j ao quadrado, né? Que é mais 1 também. Então também vai dar positivo, né? Então, obrigatoriamente, né, os coeficientes todos, qualquer polinômio para poder satisfazer a condição de estabilidade, todos os coeficientes têm que ter o mesmo sinal. Aqui eu botei tudo positivo, né? Mas se eu multiplicar aqui por menos 1, as raízes não mudam, mas os coeficientes ficam todos negativos. Então eles têm que ter o mesmo sinal. Certo? Agora, isso é suficiente? Não, isso é necessário. Por quê? Porque podem existir polinômios onde isso aqui é verificado, eu vou mostrar no exemplo, mas que mesmo assim tem a raiz com parte real positiva. Tá? Isso é só necessário. Qual a importância da gente saber essa condição necessária? É que se não for satisfeita, a gente nem precisa continuar, né? Se aqui não for satisfeito, a gente nem precisa continuar montando tabela, fazendo teste, etc. Tá? Bom, aqui é a montagem da tabela, né? Então eu peguei aqui um polinômio característico genérico, tá? Com seus coeficientes, aqui de ordem n, né? Então como é que a gente monta a tabela, né? É bem fácil. Tá? Então vamos lá. As duas primeiras linhas são bem fáceis, né? Então eu começo aqui com o primeiro, coeficiente A0, e eu vou pulando. Eu pulo A1 e coloco A2. Pulo A3 e coloco A4. Então eu vou pulando até o fim, até completar, né? Até ter utilizado todos os coeficientes. E na linha de baixo, eu vou colocar os coeficientes que eu não coloquei lá de cima, né? Que eu pulei, A1, A3, A5 e assim por diante, até completar. Então, as duas primeiras linhas, muito fácil, né? As outras, fácil também, mas um pouquinho menos, né? Vamos lá. Esse elemento aqui, C1, como é que eu calculo? Eu pego as duas linhas de cima e monto aqui uma matriz, ó, com essas duas primeiras colunas. E esse C1 vai ser o menos o determinante dessa matriz, dividido, ó, por esse elemento aqui que está acima do C1, que é o A1. Opa, beleza, tranquilo, né? O C1 é tranquilo. E o C2? O C2 é tranquilo também. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou manter essa coluna, A0, A1, sempre vou manter. E agora eu vou pegar as duas colunas seguintes. Ó. Então, para calcular C1 eu não usei A2, A3. Para calcular C2 eu vou colocar A4 e A5. Menos o determinante e também ó, sempre dividido por A1, né? Que é o elemento que está acima dessa linha que eu estou calculando, a linha vermelha. Então, o primeiro elemento é 1. Isso aqui não muda, tá vendo? Para todos os Cs, vai ser A1 no denominador. E para todos os Cs, a primeira coluna é A0, A1. E aí eu vou só mudando a segunda coluna. Tá? E o D, que seria a linha seguinte, né? Bem tranquilo. É a mesma forma que eu calculei as linhas dos Cs. Tá? Só que agora, ó, as linhas que eu vou usar para montar as matrizes aqui, os determinantes, são as duas linhas acima de D. Mas a maneira de calcular é a mesma. Então, como é que eu calculo o D1? Eu pego aqui ó, as duas linhas acima, essa coluna A1, C1 e a 3, C2. Menos o determinante dividido por quem? Ó? Pelo C1, né? Que é o elemento que está acima, o primeiro elemento que está acima da linha que eu estou calculando. E o D2? Opa, mesma lógica. Mantenho o A1, C1. Tá? Mantenho aqui ó, essa primeira coluna. Eu já usei essa aqui, a 3C2. Opa, então vou passar para a próxima, a 5C3. E sempre dividindo por C1. E isso eu faço até terminar. Então, calculo todos os Ds, acabaram os Ds, opa, os Es, os Fs, até chegar na última linha. Né? Quantas linhas eu tenho? N mais 1, ó, tá vendo? Eu começo aqui, eu
correspondente ao SM e vou até o S0. Então aqui dá N mais uma linha. E aí eu monto a tabela. Ah, mas caramba, que forma complicada, menos o determinante, como é que eu vou decorar isso? Eu vou mostrar para vocês, né, quando for fazer um exemplo, que não precisa decorar, né? Tem um macetezinho que nos ajuda aí, que faz com que não seja preciso decorar dessa maneira a forma. Bom, então montei essa tabela, né? Então quando é que eu vou ter certeza que todas as raízes têm parte real negativa? O sistema é bibestável. Ele vai ser bibestável se somente se não houver mudanças de sinal nos elementos da primeira coluna. Então aqui a tabela, a primeira coluna é essa daqui, né? Então monto até o final. Aí depois eu vou ver se tem mudança de sinal. Então digamos que A0 seja positivo. Opa, positivo, A1 positivo. 0 mudança de sinal. Opa, agora C1 negativo. Opa, de positivo para negativo, uma mudança. E D1 positivo, de negativo para positivo, outra mudança. Tá? Então teria duas mudanças. Então nesse caso o sistema não seria bibestável porque teria duas mudanças. Não pode ter nenhuma mudança. Certo? Bom, aqui agora, então, o que nos interessa para definir a estabilidade é essa primeira propriedade aqui. Teve mudança, não é estável. Não teve mudança, é estável. Então, isso aqui são coisas a mais, né? O número de mudanças de sinal, né, quando houver mudança de sinal que o sistema não for estável, vai dizer quantos polos existem no semiplano direito. É uma informação extra, né? Porque se tiver meio polo no semiplano direito, já é instável, né? Claro que não pode ter meio polo. Basta ter um polo no semiplano direito, já é instável. Então, se tem 1, 2, 10, 20, não interessa. Basta ter um que ele já é instável. Mas é uma informação extra que é dada por esse critério. Aí, e quando tem zero, quando dá zero? Zero é que sinal é positivo ou negativo. Zero não é positivo nem negativo, né? Então, se você estiver montando aqui sua tabela, e opa, C1 deu zero, já era. Já não é mais estável, tá? Não pode dar zero, né? Já não é mais estável, então os sinais aqui, zero não conta como sinal, né? Sinal é positivo ou negativo, tá? Isso é só isso que a gente vai usar. Em muitos livros, né? Quando tem um zero na primeira coluna, né, que a gente não consegue montar a tabela até o final, tem algumas maneiras de tratar isso, né? Tem uma maneira de modificar a tabela. A gente não vai ver isso. Por quê? Porque a gente só quer saber se é estável ou não. E quando der zero, já era, já não é estável. Tá certo? Tá? Então, a gente só precisa se preocupar se há mudança de sinal ou não. Então, está aqui um exemplo. Então, aqui está um polinômio aqui. Então, isso aqui seria o denominador de uma função de transferência qualquer, né? Eu quero saber se ele é estável ou não. Então, eu quero saber se todas as raízes têm parte real negativa. Veja que a condição necessária é satisfeita. Todos os coeficientes aqui têm parte real positiva, tem o mesmo sinal. Tá? Então, a condição necessária é suficiente. A condição necessária é satisfeita, mas eu não tenho certeza, porque essa condição é só necessária. Então, eu tenho que testar. Então, como é que eu testo isso? Eu vou aplicar o critério, né? Então, eu vou montar a tabela. Então, vamos lá. A montagem da tabela. Então, aqui, ó. Primeira linha, eu começo aqui com o coeficiente de S6, que é 1. Pulo esse, 3. Pulo esse, 1. Pulo esse, 4. Tá? Então, bem tranquilo. E na linha de baixo, os que restaram, os que eu pulei, né? 4, 2 e 4. Então, a montagem da primeira linha. C1. Essa aqui é a fórmula. Ó, menos o determinante 1, 4, 3, 2, dividido por 4. Aí eu falei, pô, mas não precisa decorar exatamente essa fórmula. Por quê? Como é que a gente calcula o determinante, né? O determinante não é o produto aqui da diagonal principal menos o da diagonal secundária? É isso, né? Só que menos o determinante é fazer a operação contrária. É primeiro o produto da diagonal secundária menos o produto da diagonal principal.
E essa conta tão simples, ó, eu não preciso montar isso aqui, eu posso fazer direto aqui. Então veja que aqui, ó, 1342. Então o que é que eu vou fazer aqui? Produto da diagonal secundária menos o produto da diagonal principal. Então, ó, 12 menos 2 dá 10, dividido pelo primeiro elemento da linha de baixo. Então, 12 menos 2, 10, dividido por 4. 10 quartos, que é 5 meios. Certo? Então, vamos continuar assim, né? O C2, ó. No C2, eu já usei essa coluna, 3, 2, eu vou usar agora essa coluna. Ó. Então, a matriz agora vai ser 1, 1, 4, 4, que eu escrevi aqui. Então, quanto é que vai dar aqui? Ó? 4 menos 4, 0. Então, C2 é 0. E o C3? Então, usei essa coluna 3, 2, usei essa coluna 4, vou usar essa coluna 4. Opa, 4 e nada. Nada é o quê, né? Eu botei aqui de propósito aqui o nada, né? Não botei nada aqui. Nada é tratado como 0. Tá? Então, se não tem esse elemento aqui, é como se fosse 0. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 4 vezes 4, aqui direto da tabela, é 16, menos 0 dividido por 4. Então, 16 menos 0 dividido por 4 dá 4. Tá? Então, com isso eu calculei a terceira linha. Então, já coloquei aqui, ó, 5,604. E aí eu vou nessa toada aí, né? Vou calcular agora D1 e D2. Então, D1. Eu pego essa matriz com as duas linhas que estão acima, 4, 2, 5 meios, 0. Faço aquela mesma conta, ó. 5 meios vezes 2 dá 5 menos 0, 5 dividido por 5 meios, né? Dividido pelo elemento que está aqui acima, na coluna logo acima. Então, 5 menos 0 dividido por 5 meios, dá 2, né? Dá 2. E o D2, ó. Então, aqui eu vou trocar, ó, essa coluna 2, 0 por 4, 4. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 meios vezes 4. Dá quanto? 10. Menos 16. Menos 4 vezes 4. 10 menos 16, menos 6. Dividido por 5 meios. Então, dá menos 12 quintos. Aqui, calculei D1 e D2. Então, já coloquei aqui. E aí, vamos, né? Então, é 1, ó, vai ser 0 menos isso, que isso aqui dá... Esse vezes esse dá 12 sobre 2, dá 6, mais 6. Dividido por 2, que é o elemento que está acima da linha que eu estou calculando. 6 dividido por 2 dá 3, né? E esse aqui vai ser, ó, 8 menos 0, ó, aqui não tem nada, 0. 8 menos 0 dividido por 2. 4. Tá? Então, 1 é 3, 2 é 4. Já coloquei aqui. F1, mas agora só tem aqui, ó, só tem uma matriz aqui formada, né? Então vai ser, ó, 3 vezes isso, menos 4 vezes 2, dividido por 3. Então, menos 32, menos 36 quintos, menos 8, sobre 3. Tá? Então, isso dá menos 76 quinzeavos. Certo? Pronto. E aí eu já vou calcular o G1 aqui, né? Então, ficou isso aqui, ó. O G1 vai ser F1 vezes 4, menos 0, dividido por F1. Então, vai dar 4 também. Pronto. E aí, é o final. A tabela está montada. Tá? Então, bem tranquilo, tá? Vocês praticando aí com fazendo 2, 3 exercícios, vocês pegam rapidamente aí a dinâmica da coisa, né? Então, a primeira etapa é essa, montar a tabela. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas mudanças de sinal tem na primeira coluna. Positivo, positivo, 0. Positivo, positivo, 0. Positivo, 0. Positivo, 0. Opa, positivo para negativo. Então, teve uma mudança de sinal aqui. E desse para cá, negativo para positivo. 2 mudanças de sinal. Conclusão. 2 raízes de A no SPD, né? Aquele resultado extra que a gente viu, que não é nem necessário esse resultado.
bastaria ter meia raiz, né? Claro que não vai ser, né? Bastaria ter uma raiz, uma mudança de sinal já seria instável. Então, o sistema que tem A como polinômio característico não seria bibustável, né? Se aquele polinômio que eu mostrei fosse um polinômio característico da função de transferência, o sistema não seria bibustável. Tá? Então, tranquilo. Aqui um exercício para vocês fazerem em casa. 2 exercícios, né? O primeiro é só aplicar, né, a mesma coisa que eu mostrei. O segundo também, só que esse segundo, ó, o resultado é interessante. Ele diz que esse polinômio aqui, tá certo? Vai ser bibustável se e somente se, quer dizer que é necessário o suficiente, todos os 3 coeficientes têm o mesmo sinal. Ué, mas eu não disse que isso era só necessário? Isso é só necessário no caso geral. Nesse caso particular, o que é que tem de particular esse caso? Um polinômio do segundo grau. Então, quando é um polinômio do segundo grau, todos os sinais terem o mesmo, todos os coeficientes terem o mesmo sinal é uma condição necessária e suficiente, né? Então, é bem fácil a gente saber se um sistema de segunda ordem, né, com polinômio característico de segundo grau, é estável ou não, né? Basta ver se todos os coeficientes têm o mesmo sinal. Aí vocês vão ver, vão aplicar o critério de Routh-Hurwitz e vão ver que isso aqui é verdade. Bom, como eu falei para vocês, não teria sentido, né, usar esse critério sabendo que hoje você pode ter calculadoras que calculam raízes. Então, vou mostrar para vocês aqui em que situação é útil ainda usar esse tipo de critério, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um sistema de controle, tá? É um diagrama de blocos, mas que poderia representar um sistema de controle. Essa aqui seria a planta a controlar, e esse aqui é um ganho que corresponderia ao controlador proporcional, que é o controlador mais básico, né? Que tem da família aí dos controladores P e D, né? Controlador proporcional. E uma análise importante é saber que ganhos eu posso utilizar de modo que o sistema seja estável. Então, quando eu falo sistema ser estável, que sistema é? É o sistema em malha fechada. É a função de transferência y sobre R. Não é esse sistema daqui. Inclusive, esse sistema daqui, que representaria a planta, ele é instável. Ó. Tem um polo igual a 0 e um polo igual a 1, positivo. Né? Polo positivo, o sistema seria instável. Então, o que eu quero saber eu quero usar, na verdade, esse ganho para estabilizar esse sistema. Eu quero saber se é possível e para que valores desse ganho isso vai ser possível. Então, o que eu faço aqui? Né? Então, primeiro a gente calcula a função de transferência de malha fechada, y sobre R. Né? Então, aqui é uma realimentação, né? O esquema de realimentação. Então, vocês viram lá na primeira unidade que a função de malha fechada é o ganho do ramo direto, que é K vezes essa função, dividido por 1 mais o ganho de malha, né? O ganho do laço, né? Então, esse laço aqui tem ganho igual ao ganho de malha, porque a realimentação é unitária. Né? Quando o ramo de realimentação tem ganho 1, a gente diz que a realimentação é unitária. Então, vai ser K vezes isso, dividido por 1 mais K vezes isso. E dá esse resultado aqui, né? Então, veja que aqui, ó, a função de transferência de malha fechada tem outros polos, diferentes do G de S. Tá? Então, a gente quer saber se esses polos aqui eles são positivos, se eles todos têm parte real negativa. Na verdade, a gente quer impor que todos eles têm parte real negativa. Pronto, então está aqui o polinômio característico. Eu vou fazer a tabela de Routh-Hurwitz, né? Então, vamos lá. Ó. Primeira linha, 1. Pula esse K menos 6. Segunda linha, 5, pula esse K. Esse elemento aqui, ó, esse vezes esse, ó, vai dar 5K menos 30, menos esse, menos K, menos esse produto. Então, 5K menos 30 menos K dá 4K menos 30 dividido por 5. E aí eu montei essa linha de K.
E essa linha agora, esse zero, né? Vai ser ó, esse elemento aqui vezes esse, menos zero, 5 vezes nada aqui, esse vezes esse, menos zero dividido por esse, que vai dar esse elemento aqui que é o K. Então está montada a tabela. Qual é a condição para a estabilidade? Que não haja mudança de sinal na primeira coluna. Então, vamos lá, ó, positivo, positivo. Então, tudo tem que ser positivo, né? Na primeira coluna. Então, 4K menos 30 sobre 5 tem que ser positivo e K tem que ser positivo. Então, dessa primeira inequação, a gente conclui que K tem que ser maior do que 30 sobre 4. Da segunda, K maior do que zero. Mas se K for maior do que 30 sobre 4, que é 7,5, ele já é maior do que zero, tá? Então, essa é a condição para biboestabilidade. Então, para aquele sistema que é instável em malha aberta, se eu colocar aqui, se eu fechar a malha e colocar um controlador proporcional, que é o mais simples de todo, com ganho maior do que 7,5, maior, atenção, né? Maior, não é maior igual. Um ganho maior do que 7,5, o sistema em malha fechada vai ser estável. O que é que aconteceria se K fosse igual a 7,5? Seria instável, né? Mas seria instável em que situação? Seria o limite, né? Eu estaria no limite da estabilidade. Qual é o limite da estabilidade? O limite da estabilidade, é o eixo imaginário. Tá? Então, quando K fosse igual a 7,5, alguns, um ou mais polos, estariam no eixo imaginário. Certo? Mas para ser estável, K não pode ser igual a 7, tem que ser 7,5 maior do que 7,5. Tá certo? Bom, vamos falar agora de estabilidade relativa. Eu não gosto muito desse termo, né? Porque estabilidade é ou não é, né? Estável, né? Mas esse é um termo que é usado aí nos livros, então não vou ficar inventando novos termos, né? Nem indo contra o que está nos livros, desde que não seja tão absurdo, né? Estabilidade é um requisito básico para qualquer sistema, que eu falei para vocês, né? No mínimo, seu sistema de controle tem que ser estável, mas isso é muito pouco, né? Além de estabilidade, tem que ter desempenho, né? Tem que ter um desempenho bom. Então, não adianta o seu sistema de refrigeração ser estável, mas ele só atingir a temperatura desejada 10 horas depois que você ligou, 20 horas depois, um dia depois, né? Então, ele tem que ter o desempenho, esse é desempenho no tempo, né? De velocidade, de tempo de resposta, né? O tempo de resposta tem que ser adequado. Então, quem é que determina, né, qual vai ser o tempo de resposta? É o decaimento das exponenciais que compõem a resposta, né? Então, vamos pensar, para simplificar, só nos polos negativos, né? Então, polo menos 10, exponencial de menos 10t, uma exponencial que cai rapidamente. Mas se eu tiver um polo menos 0,2, exponencial é ter na resposta um exponencial de menos 0,2t. Até que essa exponencial caia, né, a refrigeração de sua sala nem mais vai fazer sentido, né? Porque vai demorar muito. Então, a gente não quer só estabilidade, a gente quer um desempenho mínimo, um tempo de resposta mínimo, né? E quem determina isso é a parte real dos polos. Então, a gente vai querer que a parte real dos polos não seja, por exemplo, menos 0,2, que é uma exponencial muito lenta. Tem que ser pelo menos menos 1, ou pelo menos menos 2 ou menos 10. Você que vai estabelecer em função do seu sistema, né? Então, a gente vai querer estabelecer isso aqui, ó. Parte real de todos os polos menor do que menos sigma, tá? Do que menos um valor sigma. E aí a gente pode usar o critério de Hurwitz para impor isso daí, ou para testar isso daí, né? Como é que a gente faz? É simples. A gente cria outro polinômio, que eu estou chamando de A barra de R,
simplesmente trocando S, né, no A de S, por R menos sigma. E aí a gente vai aplicar o critério de Hurst-Hurwitz a esse A barra de R, né? E nesse exemplo, né, pegando o mesmo exemplo aqui, que a gente já fez para estudar a estabilidade, então peguei aqui o mesmo sistema, já tenho aqui a função de malha fechada, o polinômio característico, vou fazer aqui, ó. No lugar aqui de S, eu vou botar R menos 1. E vou obter um novo polinômio, que é esse daqui. E aí vou montar a tabela de Hurwitz para esse bicho daqui, né? Então aqui, ó, R3, 1, pula esse K menos 13, pôs 2, 10. Esse daqui vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse. Então 2K menos 26 menos 10 sobre 2. Então 2K menos 36 sobre 2, 2K menos 18, ou K menos 18. E esse daqui vai ser esse vezes esse menos 0 sobre K menos 18. Tá? Então K menos 18 vezes 10 dividido por K menos 18 dá 10. Então para que não haja mudança de sinal na primeira coluna, K tem que ser maior do que 18. Tá? Então, para valores de K maiores do que 18, não só o sistema é estável, como também todos os polos têm parte real menor do que menos 1. Então vai ter uma resposta mais rápida do que se K for menor do que 18. Muito bem. Caso discreto agora. Como é a estabilidade bíblica para o caso discreto, né? Sistema de tempo discreto. A definição é a mesma do caso contínuo. Para ser biboestável, qualquer entrada limitada tem que gerar uma saída limitada. O equivalente de absolutamente integrável aqui se chama absolutamente somável, então é bem parecido. E a gente teria que analisar os termos que aparecem na transformada inversa de G de Z, né? Seria o G de K, que é a resposta ao impulso. E quais são os termos que aparecem no caso discreto? Então, quando a gente tem um polo real, simples, discreto, aparece um exponencial discreta. Então, quando o polo é PI, aparece na resposta PI elevado a K. Tá? E quando é que esse termo tende a zero, quando o K tende a infinito? Quando o módulo de PI for menor do que 1. Né? Se isso aqui for 2, por exemplo, 2 elevado à primeira, 2 elevado à segunda, explode. Então, isso aqui só diminui se o módulo desse bicho aqui for menor do que 1. Esses termos que multiplicam essa exponencial, quando o módulo é menor do que 1, o K ao quadrado, tem aquela mesma indeterminação que tem no caso contínuo e que tem o mesmo resultado. Tá? A exponencial cresce mais rapidamente do que o polinômio e todos esses aqui vão tender a zero se o módulo de PI for menor do que 1. No caso de polos complexos conjugados, a resposta que ele gera é essa. É um pouquinho diferente do caso contínuo. Uma exponencial discreta, onde RL é o módulo do polo, né? Não é a parte real, é o módulo. E o ângulo de fase, e a frequência da senoide não é o ângulo de fase, é o ângulo de fase, não é a parte imaginária, tá? Então isso aqui, ó, a parte real do polo, a frequência é RL é um módulo do polo e ômega-L é o ângulo de fase do polo, né, que está escrito aqui na forma polar. Tá? Então, esse bicho aqui, para ser absolutamente somável, o que é que tem que acontecer? O RL, que é o módulo do polo, tem que ser menor do que 1. Então, com isso, a gente conclui que o sistema de tempo discreto vai ser biboestável somente se todos os polos de dizer tiverem módulo menor do que 1. Então, isso aqui corresponde ao que no plano Z corresponde ao que a gente chama de círculo unitário, que é o que está dentro, círculo unitário aberto, né? O que está dentro dessa circunferência de raio 1, né? Módulo menor que 1, circunferência de raio 1.
E aberto porque a fronteira aqui, né, a circunferência, não faz parte. Tem que estar estritamente dentro disso daqui. Isso aqui não é um círculo, né, unitário, isso aqui é um disco, né? Mas, bom, o nome pegou aqui no Brasil, círculo unitário, todo mundo usa isso. Vamos usar também, né, apesar de ser um abuso de linguagem. Nesse caso, quando as raízes estão todas aqui dentro, né, se diz aí na literatura que é um polinômio Schur. Então, um polinômio Schur é um polinômio cujas raízes todas têm módulo menor do que 1. Uma coisa aqui, né, que vai ser importante aí na sequência, quando vocês forem estudar, fazer outras disciplinas aí, métodos de projeto, de controladores, é que no caso contínuo, a região de estabilidade é uma maravilha. A região de estabilidade é a região finita aqui, né? É o semiplano esquerdo. Eu posso alocar os polos em qualquer canto aqui que ele vai ser estável. Quando chega aqui, ó, no discreto, caramba, é uma regiãozinha de nada, né? Você conferir um discozinho aqui bem... Aí eu vou ter que jogar meus polos todos aqui dentro. Então, alguns métodos de projeto, de controlador, têm dificuldade, quando vai fazer o projeto discreto, de colocar tudo aqui numa regiãozinha, né? Tá? Então, por isso que, a depender do método, por exemplo, o método do lugar das raízes, que é o primeiro método que vocês vão estudar na disciplina de sistema de controle, é muito mais fácil você projetar um controlador contínuo do que discreto, né? Então, por isso que muitas vezes prefere, em vez de projetar tudo no discreto, vou projetar primeiro no contínuo e depois vou discretizar o controlador. Tá? Em vez de discretizar a planta e já calcular o controlador em cima da planta discretizada, que tende a dar melhores resultados, porque quando você discretiza a planta, você obtém um modelo que já leva em conta o período de amostragem, né? Tá? Mas vai gerar esse probleminha aqui de dificultar o projeto do controlador, a depender do método que você usa, né? Nem todo método tem essa dificuldade. Aqui um exemplo, tá? Esse sistema daqui, da função de transferência, tem dois polos, 0 e menos 1. Quem gera a instabilidade não é o zero, né? Atenção, né? No caso contínuo seria o zero, mas não é contínuo, discreto. Então, 0 tem módulo menor do que 1. É o menos 1, que tem módulo igual a 1. Então, isso não é, o sistema não é biboestável, ele é instável por causa desse polo daqui. E qual seria a entrada finita, ou, desculpe, limitada, que geraria uma resposta ilimitada? Exponencial menos 1 elevado a k. Menos 1 elevado a k é que sinal? É aquele menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Sinal limitado. Mas se eu aplicar nesse sistema, a transformada z desse sinal aqui é essa daqui. Então eu tenho z menos 1, z mais 1 no denominador que vai combinar com esse aqui. Aí vai ficar um z mais 1 ao quadrado que vai gerar k vezes menos 1 elevado a k. Que aí já não é um sinal limitado. Esse aqui agora, o sistema tem dois polos, mais ou menos J08. O módulo desses polos é 0,8, que é menor do que 1. Então, esse sistema daqui é estável. Mas, atenção, tem um zero aqui. Esse sistema tem um zero igual a menos 2. Menos 2 tem módulo maior do que 1. Isso não afeta a estabilidade? Não afeta, né? A estabilidade só é determinada pelos polos. O zero não afeta a estabilidade. Então, cuidado com isso, tá? Vocês lerem em algum lugar aqui, ó, esse menos 2 aqui é um zero instável. Não existe zero instável, porque a instabilidade não depende do zero. Esse zero com parte com módulo maior do que 1, tá? Que é, no caso discreto, tem outro nome, se chama zero de fase não mínima. Vocês vão ver na disciplina de sistema de controle, porque se chama assim. Tem algumas consequências lá na questão de controle, mas não tem a ver com estabilidade. Então, nunca fala em zero, que um zero é estável, ou que o zero é instável. Polo estável, polo instável, pode falar? É um abuso de linguagem. Quem é estável ou instável é o sistema que tem esses polos. Mas é aceitável. Esse abuso de linguagem é usado. Polo instável, polo estável.
Teste de estabilidade no caso discreto. É um pouquinho mais complicado do que no caso contínuo, né? Então, tem um método baseado em tabela, que é chamado critério de júri, tem até na apostila, mas que eu não vou explorar, que é bem complexo, tá? A execução desse... Bem complexo não, relativamente complexo, né? Bem mais do que o critério de Routh-Hurwitz. Tá? Então eu prefiro não mostrar, mas eu dou uma alternativa aqui que é a seguinte, é eu fazer a chamada transformação bilinear. Transformação bilinear é quando você faz um mapeamento e você transforma o círculo unitário, quando você faz esse mapeamento, no semiplano esquerdo. Tá? Então a ideia é você fazer esse mapeamento, passar para o semiplano esquerdo e aí poder usar o critério de Routh-Hurwitz. E começa a modificação. Você pega o seu polinômio característico em Z e faz uma mudança de variáveis aqui. Você vai fazer Z igual a Q mais 1 sobre Q menos 1, que é a nova variável. E vai obter uma função R de Q que não é um polinômio só, é um polinômio dividido por outro. Aí você vai pegar o numerador desse polinômio e vai montar esse polinômio à barra de Q. E vai aplicar o critério de Routh-Hurwitz a esse polinômio daí. Tá? E aí você vai analisar a estabilidade. Ao analisar a estabilidade e a barra de Q, você vai analisar a estabilidade do A de Z. Tá? Então essa é uma alternativa, é trabalhosa também, né? Porque é uma continha chata. Essa mudança aqui de cálculo de R de Q, se o sistema for de ordem elevada, dá umas contas, se for feita na mão, né? As contas chatas. Mas eu acho uma alternativa menos trabalhosa do que o critério de júri. Aqui um exemplo, de caso discreto. Esse aqui é um polinômio de segundo grau, em Z. Aí o R de Q, eu substituo o Z por Q mais 1 sobre Q menos 1. Tem um errinho aqui, ó, pessoal, estão vendo? Tem um errinho aqui. Aqui tem faltando os parênteses, tá? Faltando parênteses aqui de Q mais 1 sobre Q menos 1, para elevar ao quadrado. É tudo isso aqui que está elevado ao quadrado, tá? E aí mais A1, Q mais 1, Q menos 1 sobre 2, então gera que as contas estão certas, tá? E aqui tem outro errinho, né, que era para ser Q e não R, tá? Desculpem aqui, né? Depois eu vou consertar os slides, eu vou colocar eles consertados. Aqui era para ser o Q, né? Aí tá R aqui, mas é o Q. Tá? Então aqui é o polinômio do numerador, tá? E aí eu aplico o critério de Routh-Hurwitz. Nesse caso aqui, como é um polinômio do segundo grau, a gente viu, é um exercício que eu passei para vocês fazerem, que a condição necessária e suficiente é que todos os coeficientes têm o mesmo sinal. Tá? Então não vou nem montar a tabela, já estou usando esse resultado aqui. Todos os 3 maiores que zero, aqui faltou também o maior que zero nesses dessas duas expressões, maior que zero, esse aqui maior que zero, esse maior que zero, esse maior que zero. Então, simplificando isso aqui, fica essas condições aqui, né? Então, vocês pegarem lá na apostila, esse aqui está resolvido, eu acho que usando a tabela de júri, vocês vão conferir lá que deu o mesmo resultado. Muito bem. Então, isso foi a estabilidade chamada de bibostabilidade, né? Estabilidade do ponto de vista de entrada e saída, onde a gente analisa a resposta forçada, considerando condições iniciais nulas. Então, a gente só precisa trabalhar com a função de transferência. A estabilidade interna, que a gente chama aqui de estabilidade interna, diz respeito à resposta livre, né? A resposta livre é a resposta quando U é zero, que tem só as condições iniciais. Tá? Aqui o que eu estou chamando de sistema autônomo é porque o U é zero. Tá? Então, esse aqui é a equação de estado. Aí a resposta livre dos estados, né? Veja que nem entra o y aqui. Tá? O que interessa são só os estados. É essa daqui, né? Que foi estudada aí na primeira unidade. Então, a matriz exponencial de AT, a gente sabe quais são os termos que aparecem, né? Os termos que aparecem nessa matriz são relacionados aos autovalores da matriz A. Tá? Então, com isso, com esse conhecimento, a gente vai poder deduzir as condições, né? Aqui a gente tem duas definições diferentes, né? Essa daqui, que a gente usa mais, ó, isso aqui vai ser... Vamos pegar a primeira.
a gente vai dizer que ele é marginalmente estável se essa resposta aqui não tender a infinito. Não tender a infinito, né? Vai ser estabilidade marginal. Agora, se além disso, essa resposta aqui tender a zero, a gente vai dizer que o sistema é assintoticamente estável. Tá? Então, como eu estava comentando, ó, isso vai depender dos termos que aparecem aqui em exponencial de AT. E a gente sabe quais são. Tá? Os termos que aparecem são exponenciais, quando o sistema, quando o alto valor é real, e exponenciais senoides quando os autovalores são complexos, conjugados, né? Então, para analisar a estabilidade assintótica, é tranquilo, né? Quando é que isso aqui tende a zero? Quando o lambda i for negativo. E quando o alfa L, que é a parte real aqui, for negativo, né? E se tiver raízes autovalores múltiplos, aí aparecem t vezes, t ao quadrado vezes, etc., que a gente já sabe que se o lambda for negativo, vão tender a zero. É a mesma coisa quando tiver autovalores complexos múltiplos, né? Então, para ser assintoticamente estável, todos os autovalores têm que ter parte real negativa. Para ser marginalmente, ó, nesse caso aqui, que as raízes são simples, ó, poderia ser zero. Ó. Veja que se for zero aqui, esse termo aqui não tende a infinito. Então, ele satisfaz a coisa de estabilidade, a definição de estabilidade marginal. Aqui é a mesma coisa. Se a parte real aqui for zero, isso aqui vai ser uma senoide, que é um sinal também limitado. Tá? Então, para ser marginalmente estável, eu admito autovalores com parte real nula. Mas se esses autovalores forem múltiplos e gerarem termos t vezes, aí já não pode. Ó. Se lambda for zero, isso aqui é exponencial da 1, mas vou ter aqui t, que é uma rampa. Tá? Então, para estabelecer a estabilidade marginal é um pouquinho mais complicado do que a assintótica. Então, a gente não vai se preocupar com a estabilidade marginal só assintótica, né? Tá certo? Porque envolve forma de Jordan, tal, bloco de Jordan, que é uma coisa que foge do escopo. Tá? Então, a gente vai ficar satisfeito em saber que o sistema linear invariante no tempo causal de tempo contínuo vai ser assintoticamente estável somente se todos os autovalores têm parte real negativa. E isso vem a calhar porque a gente pode usar também o critério de Hurwitz, né? Os autovalores são as raízes do polinômio característico da matriz A. Então, o critério de Hurwitz é para analisar raízes do polinômio. Tá? Então, a gente pode usar também nesse caso, só que agora vai ser o polinômio característico da matriz A. Estabilidade marginal tem alguma aplicação? Tem, né? Estabilidade marginal tem aplicação. Se eu tiver aqui, ó, alfa i zero, a resposta vai ser uma senoide. Qual é a aplicação em que eu quero uma resposta livre que seja uma senoide, que fica oscilando o tempo todo? Osciladores, né? Osciladores que são usados aí nos computadores, né? No clock dos computadores digitais. Osciladores são sistemas marginalmente estáveis, né? Então todo oscilador tem polo com parte real nula, né? Se fosse linear, né? Porque os osciladores na prática geralmente são sistemas não lineares. Mas se você fizer uma linearização, né, desse modelo não linear dos osciladores, você vai ter um modelo linear com polos complexos com parte real nula. Caso discreto, tá? A mesma análise, eu já vou aqui para o resultado final. Sistema linear de tempo discreto vai ser assintoticamente estável somente se todos os autovalores da matriz A têm módulo menor do que 1. Então é isso para essa videoaula. Obrigado pela atenção e até a próxima.